A gente segue falando ainda sobre esse assunto do arroz. Quem vai conversar comigo é o nosso consultor em agronegócio, o Celso Ricardo, também comentarista aqui do AgroMais. Bom, depois dessa presepada toda, o Celso, a gente imaginava que o governo recuaria, desistiria desse leilão, que de fato não é nem um pouco necessário, mas acabamos de ouvir o ministro Paulo Teixeira dizendo que vai ter leilão sim, que muitas pessoas precisam desse arroz e os nossos produtores mais uma vez vão ficar esquecidos. O governo parece que não aprende, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Prazer estar contigo. O que me assusta muito é a falta de conhecimento por parte do governo com relação à produção, consumo e também sobre mercado internacional, quando a gente fala sobre importação, nesse caso do arroz. Mas mais do que a falta de conhecimento e essa sucessão de erros que o governo teve, me chama a atenção também a falta de entendimento por parte do Ministério da Agricultura e da Conab sobre a nossa capacidade produtiva e também sobre a necessidade de consumo. Levando em consideração que a falta de conhecimento fez com que eles não esperassem, né, os números reais sobre a colheita do arroz, e a partir daí foi um erro atrás do outro, foi anúncios que vieram de uma certa forma muito mais prejudicar o produtor do que propriamente conseguir um arroz mais barato para o consumidor brasileiro. Pois é, e ontem nós repercutimos aqui em toda essa mudança, né, com a anulação do arroz. Eu falava com a Andressa Silva, que é diretora da Biarroz, uma das instituições ligadas à indústria. Ela falou: Thiago, temos arroz suficiente para atender todo o país, o Sul não foi impactado da forma que o governo tenta passar, e seria muito mais fácil se a gente pegasse todo esse recurso que o governo quer colocar nessa compra de arroz, comprasse os nossos brasileiros, os nossos produtores brasileiros, e vendesse da forma que eles quiserem distribuir, com logo, sem logo, da forma que quiserem, mas que não deixasse e que não tirasse a competitividade do arroz brasileiro. Por que é tão difícil do governo entender isso hoje, hein, Celso? Olha, Thiago, a situação ligada à colheita do arroz, ela não foi entendida e nem procurada pelo governo para ser entendida, por quê? A capacidade que o Rio Grande do Sul tem, mesmo com os problemas que teve com relação às enchentes, já seria possível atender o mercado nacional. Aí nós levamos em consideração Santa Catarina, Goiás, como são grandes produtores de arroz, então, como eu disse, foi uma sucessão de erros e anúncios precipitados que a colheita brasileira teria totais condições de atender o mercado nacional. Se, porventura, o governo tivesse uma preocupação grande em atender o mercado nacional, esperaria os números reais da produção e, a partir daí, importaria aquilo que fosse necessário. Nesse caso, a importação de arroz, além de vir de uma maneira subsidiada pelo governo, ela vem contra a real situação que o produtor de arroz brasileiro tem, porque o custo nosso é muito impactante com relação aos preços praticados. Então, nós temos a questão da importação precipitada e também desse alto custo que o produtor de arroz tem, e aí virou uma competição injusta. Então, a preocupação não estava em regulamentar o mercado, e sim tomar uma medida, né, política, e essa medida política veio de uma maneira desastrosa e que vai prejudicar muito mais quem produz o arroz no Brasil do que propriamente ajudar a regular o mercado. Pois é, agora nós temos aí, antes de eu te chamar, nós ouvimos o Neri Geller falando que o leilão foi organizado de forma precipitada, desorganizada, com agilidade, sem necessidade. O próprio secretário de Política Agrícola falando isso é uma coisa muito séria, o ex-secretário, obviamente, né, porque ele foi desligado do cargo. E agora nós vimos, em contraponto, o ministro dizendo que daqui 10 dias teremos outro leilão. Se em 7 dias foi desorganizado, em 10 vai mudar alguma coisa, Celso? Porque fica muito complicado, né? Olha, foi vergonhosa. A fala do ministro para nós, ela foi vergonhosa porque mostra essa desorganização total por parte do governo em organizar esse leilão. Nós não tivemos a capacidade de verificar, olha, a grandeza desse leilão, partindo de um princípio do mercado internacional. Nós não tivemos a capacidade de entender as empresas que estavam participando do leilão e muito menos entender a empresa ou as empresas que participaram da parte comissionada desse leilão. E aí vai recair um pouco sobre o Neri Geller, né, sobre a situação ligada a ele, que também é preocupante. Então, esse leilão, de uma maneira geral, ele foi desorganizado porque nós não soubemos, né, analisar as empresas que participaram e também, de uma forma mais organizada, rastrear todo mundo que estava envolvido. E aí foi o que aconteceu com relação ao Neri Geller
e também essas empresas, né, em cima das 300 mil toneladas, as empresas que foram as mais beneficiadas, né, que aí para nós ficou mais vergonhoso. Tivemos uma empresa, né, produtora de sorvetes, uma mercearia especializada em queijo e uma locadora de veículos. Então, além da desorganização, ficou muito vergonhoso para o governo essa situação ligada a esse leilão precipitado para importação de arroz. Para nós